Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos à websérie Conhecer para Crer. É uma alegria imensa ter vocês aqui comigo nessa nossa primeira aula do evento gratuito. Eu quero te parabenizar antes de tudo por estar aqui nesse episódio 1. Em meio a tantas outras coisas que você poderia estar fazendo, você escolheu parar um tempinho para acessar um conteúdo que vai lhe abrir os horizontes sobre como viver melhor a nossa fé católica na prática. Porque a gente gasta tanto tempo da nossa vida na internet, com conteúdo sem relevância, ou então estudando tanto para ter uma vida profissional, mas a gente se esquece do principal, de avançar para águas mais profundas, quando o assunto é a nossa fé católica. Talvez você tenha chegado até aqui porque sente que sua fé está inconstante, ou porque carrega um vazio no coração, parece que nada vai preencher, ou ainda porque você quer muito mudar maus hábitos, mas não consegue. Seja qual for o motivo, essa aula é para você. E eu tenho certeza que se você permanecer comigo até o final dessa websérie, você vai entender o passo a passo para ter uma fé mais madura e capaz de impactar positivamente todas as áreas da sua vida, assim como aconteceu comigo. A verdade é uma só: sem Deus, nada adianta. E esse é só o começo, então hoje eu quero falar para você sobre a nossa sede de Deus, sobre o amor à Eucaristia inspirada na vida de São Carlo Acutis, canonizado ontem. E amanhã, na segunda aula, nós vamos falar mais sobre como vencer os vícios, os maus hábitos e começar a praticar as virtudes que realmente sustentam a nossa fé. E na terceira aula você vai entender aquela frase, só se ama o que se conhece. Nessa terceira aula e última, você vai entender a partir dos ensinos de Santo Agostinho por que é essencial a gente estudar a nossa fé, para que ela amadureça e para que a gente passe a ser pessoas mais realizadas. Então vamos começar a aula de hoje falando sobre a vida de Carlo, sobre a história incrível de Carlo Acutis e como a história dele me inspira todos os dias e deveria te inspirar também. E eu tenho certeza que vai te inspirar. Ontem, Carlo, um jovem comum que viveu nos anos 2000, que amava a tecnologia, ele foi canonizado, ele foi declarado santo pela Igreja Católica Apostólica Romana. E o seu testemunho vem nos dizer que é possível buscar a santidade nos dias de hoje e nas coisas simples da vida. Não é só para as pessoas da Idade Média que se vestiam de certa maneira, viviam uma vida enclausurada. A santidade é para todos. A santidade é para você, na sua realidade. Então agora vamos ver como que Carlo, vivendo nos dias atuais, alcançou a santidade. É possível, em pleno século XXI, ter uma vida frutuosa diante de Deus, em meio a esse mundo caótico que estamos vivendo? Sim, a santidade é possível através das nossas pequenas escolhas diárias. Carlo, por exemplo, ele amava jogar videogame, ele amava navegar na internet, ele gostava de mexer no computador, mas ele era muito mais apaixonado por Jesus na Eucaristia. A Eucaristia é a minha autoestrada para o céu, ele costumava dizer. E foi exatamente esse amor profundo de Carlo por Jesus no Santíssimo Sacramento que moldou toda a vida dele. Então, enquanto todos os jovens se perdiam em vícios, em ilusões, Carlo encontrou o verdadeiro sentido na Santa Missa, na adoração e no estudo da fé. Prestem atenção nisso, tá? Então, ele entendeu cedo aquilo que eu demorei muitos anos para entender. Só Deus pode preencher o vazio da nossa alma, do seu coração. Carlo nasceu em uma família católica, mas seus pais, eles não viviam a fé católica como deveriam. Então, foi com sua babá polonesa, tá? Que Carlo foi introduzido na fé lá para os 4 anos, tá? Então ele começou a demonstrar muito interesse pelas coisas de Deus, pelas coisas da igreja. Então ele, desde pequenininho, já estudava o catecismo, coisa que muitos católicos passam a vida inteira sem fazer, sem estudar o catecismo. Então ele, desde pequeno, aprendeu a fazer boas escolhas, a saciar a sede dele por Deus. Essa sede que todos nós temos. Então, ele novinho, com 7 anos, fez a sua primeira comunhão. Tá? Então, ele já demonstrava grande maturidade espiritual, apesar de ser tão novinho. Ele estudava muito sobre a vida dos santos, o seu amor pela Eucaristia ia crescendo dia após dia, ele ia à comunhão. Ele recebia a comunhão diariamente, tá? Ele ia muito para adoração ao Santíssimo. Ele se confessava com muita frequência. Ele ajudava quem precisava, quem ele encontrava pela rua, mendigos. Ele tinha uma particular devoção pelo terço, pelo rosário. Então é muito importante que nós também passemos a fé adiante. Carlo, ele viveu tudo isso por causa da sua babá, que era, religiosa. Então nós também temos essa missão de ensinar os outros ao nosso redor. Seja por palavras, seja por exemplos. É importante principalmente que os pais e mães, vocês precisam aprender muito sobre a fé para vocês passarem para os filhos de vocês, para as pessoas ao seu redor. Então, mesmo vivendo nos anos 2000,
neste mundo caótico que a gente vive, ele tinha uma vivência da fé de acordo com os ensinos da igreja. Aquilo que a igreja pede, Carlo fazia. Então, basicamente, buscar a santidade é seguir o que a igreja te ensina, estudar a doutrina, estudar a vida dos santos, orar todos os dias para ser santo, frequentar os sacramentos, rezar, fazer obras de caridade, de misericórdia. E Carlo, como eu já disse, ele era apaixonado por tecnologia. Então ele transformou essa paixão em instrumento de evangelização. Então ele criou um site para catalogar milagres eucarísticos ao redor do mundo. Então ele viu que a internet não precisava ser um espaço só de distração, mas sim de evangelização e de levar Deus para as pessoas. Assim como você vê por aí, né? Hoje em dia, quantos apóstolos digitais, né? O meu apostolado mesmo, eu tenho certeza que já foi frutuoso em algum momento para sua vida, assim como foi para mim. Porque uma vez eu ouvi, tudo que eu falo aqui para vocês, eu falo principalmente para mim, porque a minha boca tá mais perto do meu ouvido do que do ouvido de vocês. Então, ele viveu uma vida vivendo a fé de fato, crescendo em virtudes, evangelizando e fazendo obras de misericórdia. Isso fez alcançar o céu, a santidade. Ele sempre vivia com um olhar para o céu, com um olhar para o eterno. Sempre buscava tesouros eternos em cada momento, em cada decisão. Ele não deixava de viver a sua vida como um jovem de 14, 15 anos. Mas, em tudo, o fim principal dele era o céu. A única coisa que ele pedia para Deus é: Deus, me ajude a ser santo. Então, aos 15 anos, ele faleceu de leucemia. E até no final da sua vida, ele foi um servo fiel de Deus. Ele oferecia todos os seus sofrimentos e dores profundas causadas pelo câncer ao Senhor, pela igreja. Então, ele nos deixou esse ensinamento. Buscar a santidade todos os dias, até mesmo nas coisas mais simples. Nossa, Raíssa, ele conseguiu, eu também posso conseguir, mas por que parece que a santidade é algo tão distante? Porque nós estamos imersos em um mundo que está, assim, cheio de más influências, prazeres efêmeros. Nós estamos nos esquecendo do que realmente importa, que é Deus, que é buscar a santidade. Então, se um jovem no meio deste mundo conseguiu escolher Deus, tá acima de tudo, por que você não conseguiria? Então, a chave de tudo é, Carlo não viveu uma fé superficial. Ele não era só um católico de carteirinha, um católico de IBGE, um católico jujuba, como você quiser chamar, né? Quem só diz que é católico, mas não faz absolutamente nada que um católico deveria fazer. Não. Ele também não só contentou em, eu tenho fé em Deus. Não, ele vivia essa fé, ele nutria essa fé todos os dias, ele comungava todos os dias, ele estudava a fé católica, ele ajudava as pessoas, ele se confessava com frequência, ele rezava o terço todos os dias. Então é isso que você precisa entender. Sem oração, a sua fé fica frágil. Sem os sacramentos, você não recebe a graça necessária para sustentar isso. Sem estudar a fé, você se torna uma presa super fácil para as distrações do mundo. Ou as verdades que o mundo quer impor para você. Quer te convencer. Ai, Raíssa, mas eu já tentei tantas vezes mudar, já prometi que ia rezar mais, nunca consegui manter. Sabe por quê? Porque sozinho a gente não consegue mesmo. Por isso é importante você estar inserido em um ambiente. Carlo contou com a inspiração da sua babá. E você, quem tem te ajudado na caminhada? Hoje, dentro da FCP, Formação Catolicismo na Prática, tenho vários alunos que estão se aprofundando na fé católica. E eles estão inseridos no mesmo ambiente, ali trocando, se inspirando, isso é muito lindo. Dentro da FCP, nós temos também uma aula completa sobre Carlo Acutis e sobre vários santos. Mas calma que eu vou falar da FCP mais ao longo desses dias. Então, só revisando o que falamos hoje. Nós vimos com o exemplo de São Carlo Acutis. Ai, São Carlo Acutis, rogai por nós. Finalmente, São Carlo Acutis. Mas nós vimos a importância de uma vida devota, boas escolhas, vida de estudos, vida de sacramentos. Vimos que a santidade é um chamado para todos nós. Sem Deus não dá para ter uma vida virtuosa, uma vida realizada, uma vida ordenada. Então, amanhã você não pode faltar, porque na aula 2 eu vou te mostrar como vencer os maus hábitos e como praticar as virtudes que vão sustentar a sua caminhada espiritual. Agora eu quero uma coisa de você. Eu vou postar no meu Insta um post sobre a aula 1 e quero que você coloque esse emoji aqui, se você também está disposta a fazer boas escolhas para buscar a santidade. Até amanhã, te vejo na aula 2. Deus te abençoe.